Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje vamos fazer uma live nessa maratona que estamos fazendo aí do livro Encontre Sua Marca, volume 2. E hoje a Daniela que vai falar comigo sobre o meu capítulo. Então a gente estava tentando entrar no perfil dela, mas o Instagram não estava encerrando o vídeo, então estou chamando ela aqui para a gente começar a live, para ela poder conduzir. Ela chegando aqui. Chegando, vamos ver. Márcia, tudo bem? Como é que você está? Ah, agora Água, sim. Tudo bom? sim, Não sei o que estava acontecendo, estava encerrando o vídeo, a gente dá um jeito. Falar a gente quer, né, Dani? com certeza, com certeza. Acho que o pessoal do meu perfil também vê, né, que eu tô contigo, que Vê, tinha vê sim. entrado no pessoal. Ah, legal, tá bom. Tudo bem, Vê sim. Grácia? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu estava contando aqui, né, para o pessoal, Graça, que eu dei uma lida no seu capítulo e que foi, assim, uma leitura fantástica, porque eu não tinha conhecimento desse termo, né, branding executivo, apesar de ser líder muitos anos, né? Mas E poucos então, para conhecem, mim, viu, Dani? nossa, e aí foi uma porta, assim, né? Que uma luz que me acendeu. Eu falei, gente, eu Uhum. preciso falar com a Graça sobre esse tema, entender um pouco mais. E eu acho que é um tema muito pertinente, não só para líderes, mas também para quem deseja ser líder, né? E eu vi que você tem muita experiência, né, na área, você Sim. trabalha muitos anos com executivos, né? Então, fala um pouquinho assim para mim da sua experiência, Graça. Falo sim, falo sim. Bom, prazer, boa noite a todos. Bom, eu venho de uma experiência corporativa de 25 anos e nos últimos 15 anos eu fui líder, né, fui executiva de grandes times, né, a nível nacional, e muito aprendizado nessa caminhada, né? O mundo corporativo, ele traz muito aprendizado, de uma maneira, às vezes, no amor e na dor. Então, com a própria experiência, eu também coloquei muita coisa dos meus insights de todos esses anos no livro, né? E após fazer a transição de carreira, eu decidi não voltar para o corporativo da mesma forma, gerenciando, né, como executiva, conduzindo times, né? Mas eu me descobri apaixonada por pessoas de uma forma de desenvolver, né, dessa parte comportamental. E fui estudar. Então eu busquei o autoconhecimento para mim, acabei me descobrindo ali e fiz consultoria de imagem, mas ainda não era aquilo. Fiz life coaching nessa parte mais de hipnose, falei, legal, mas também não é para mim. Até que eu falei, poxa, mas o que eu sei falar é de liderança, o que eu sei falar é de condução de times, de performance comercial. Então, como é que eu vou trazer toda essa expertise de uma forma que eu possa agregar agora esse desenvolvimento humano? E foi aí que começou a trajetória da transição de carreira, né? Então, hoje, já há alguns anos, eu estou fora do mercado corporativo como atuação executiva, mas muito presente com executivos, fazendo processos de mentoria, de coaching executivo e até mesmo de carreira, né? E o personal branding, ele é muito novo no Brasil, mas eu também, sendo estrategista, eu coloco isso. Eu criei um método, vou falar durante a live, aqui é um método que se chama ECO, né, com dois Cs, porque eu gosto dessa coisa, também trazendo um pouco da minha marca, porque eu gosto dessa questão italiana, pelo meu nome, por eu ter trabalhado numa empresa italiana, por eu ser descendente, né, de italiano. Então eu criei esse nome porque eco em italiano significa aqui está. E então é assim, é a sua marca, aqui está você, aqui está a sua marca. E o eco é um acróstico onde o E de essência, o C de comportamento, o C de comunicação e o O de objetivo. Então, quando veio esse insight para mim, né, dessa ligação que eu pude fazer do método, do que eu posso entregar, dessa coisa que tem a ver com a minha marca, com a minha autenticidade, essa coisa da Itália, né? Eu falei, cara, é isso que eu vou levar. Então, hoje eu trabalho muito forte a essência. Eu acho que se os líderes soubessem mergulhar na essência deles, eles sofreriam menos, principalmente no ambiente corporativo, que é um ambiente nem sempre favorável para expor as vulnerabilidades, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje.
Legal. Então, muito bom saber que você vai falar sobre o conceito, mas quem está assistindo a live também vai conseguir aplicar um pouco na prática já, né, no dia a Com dia, e uma certeza. perfil, Pelo menos passa a fazer uma consultoria. reflexão, né, Daniela? Se conseguir refletir e falar, caramba, aprendi alguma coisa nesses 30, 40 minutinhos que a gente vai ficar, já valeu a noite de hoje, né? Legal. E aí eu reforço também que quem tiver alguma dúvida, vai colocando aqui no chat, que aí eu vou fazendo as perguntas aqui para a Grácia, né? E quem quiser também ler mais a respeito, tá? Para vocês seguirem aí o Livros que Marcam, que é justamente um Instagram oficial do livro, que vai ser lançado aí mais para o final do ano, tá? Mas lá tem muito conteúdo. Essa aqui é uma das Nossa. lives, tá? Como eu já havia falado aí, de quase 50 lives. Então, é um conteúdo muito especializado e vale a pena vocês seguirem. E aí, para começar aqui, então, né? Vamos começar a esquentar aqui e perguntar aqui para a Graça. É a primeira pergunta que eu queria te fazer, Graça. Me fala um pouquinho Uhum. assim, pelo que eu li, né, do seu capítulo, que me surpreendeu muito, que eu nunca tinha parado para pensar, é que, na verdade, você está trabalhando com uma marca, isso já não é novo, todo mundo sabe, mas nós somos marcas também. Então, Exato. basicamente, a gente tem marcas, né, trabalhando para uma outra marca. E aí, como que você poderia dizer qual que é a diferença, né, entre essa minha marca pessoal e, de repente, essa marca executiva que eu possa vir a construir? Me explica melhor, assim, para a gente poder Claro. conceituar melhor, né? Tá. Por trás de toda marca corporativa e uma marca executiva existe uma marca pessoal. A gente está falando de uma pessoa, né, por trás dessa outra marca. Quando eu falo de marca executiva, é quando a gente coloca a pessoa no papel da liderança. Então, hoje, a gente exerce a nossa marca, os nossos valores, né, através de tudo que compõe a marca, os atributos, nos papéis que a gente exerce na vida. Então, a gente tem vários papéis. A gente tem papel de pai, de filho, de irmão, de amigo, de esposo, de esposa e de líder, de colaborador, de líder, ou até mesmo de um cidadão na sociedade. Então, assim, quando eu visto um chapéu de um desses papéis, é a minha marca pessoal que chega. Porém, quando eu chego como líder, eu preciso ter uma postura diferente do meu papel de pai, por exemplo, ou de mãe. Então, nesse contexto que entra a marca executiva, porque quais são os atributos daquela marca pessoal que tem que vir à tona como líder para que ele coloque ali no contexto da operação, do lado executivo dele, da liderança, na condução dos times. Então, é quando realmente a gente traz à tona todas as competências, habilidades e atitudes, né, que é a parte comportamental de uma pessoa através da liderança dela. Então, a marca executiva é exatamente isso. Mas é possível, Graça, manter a autenticidade, né? Porque é o que você falou, é a gente, mas somos nós aí fazendo diversos papéis na nossa vida. É possível a gente Uhum. se manter autênticos, executando mais esse papel e mais essa marca, né, dentro aí do universo corporativo? Possível não é fácil, né? É lógico que as empresas agora estão abrindo um pouco o olhar para essa questão, né? De permitir um pouco mais de vulnerabilidade, que os líderes exponham mais esse lado, que mostrem um lado mais humano. Hoje a gente vê CEOs se expondo mais em redes sociais e mostrando um lado mais humano do que ficar por trás da marca corporativa. Então, está sendo entendido pela maioria das empresas e algumas que já estão à frente, né, nessa visão, que antes de querer, marcas corporativas querem humanizar, mas precisam humanizar através das pessoas que estão nela, que acreditam nos valores que ela carrega. Não é só colocar valores, visão e missão na parede e não exercer. E hoje os colaboradores, a grande maioria, principalmente porque temos presente hoje as 4 gerações, pela primeira vez na história, essa geração mais jovem, ela quer ver na prática esse alinhamento do discurso com a ação. E é uma geração mais questionadora. Quando ela vê algo escrito na parede e ela não vê aquilo sendo... ou não vê aquilo na atitude da liderança, dos colaboradores, ou até mesmo da condução da empresa em algumas questões, ela questiona.
ela questiona e quando ela não tem uma resposta que seja suficiente ou que seja coerente com o que está sendo mostrado, ela vai para a mídia social, ela coloca em pauta essas questões, ela sai da empresa. Por isso que tem surgido ultimamente muito a questão do executive branding, do personal branding e também do employer branding, que é trabalhar essa marca do colaborador. Que se o colaborador também não acreditar em tudo isso que eu estou te trazendo para ser o propagador da marca corporativa, a empresa, eu diria que teria poucos anos de vida. É um pouco nessa linha. Então é um pouco da autenticidade de cada um, mas também preservando os valores aí da marca executiva e da nossa marca, né? Exatamente. Os Porque a valores gente são os motivadores, é o que move o nosso comportamento. Quando algo vai contra os nossos valores pessoais, e eles também navegam na marca executiva, algum incômodo vem. E aí que vai caber essa autenticidade, até onde eu vou aceitar ficar num ambiente em que está alinhado com os meus valores ou desalinhado. Então, é claro, a gente tem a questão econômica, as pessoas precisam trabalhar, precisam se manter, mas hoje elas não estão mais dispostas, como era há muitos anos atrás, a estar num lugar onde não é condizente com o que ela acredita, com o que ela preza, com o que ela espera. Então, hoje, quando eu falo dessa autenticidade no meu capítulo, que eu penso e exercendo os meus valores, é claro que colocar o que eu penso requer cuidado na forma, né, de colocar essa linguagem, porque a pessoa está numa posição de liderança e ela é exemplo. Mas é nesse contexto de realmente se sentir à vontade de ser você mesma ali dentro. muito legal. E então, assim, qual que é o papel, né, do líder no meio de tudo isso? Porque você está me falando que tem a marca ali, né, executiva, que tem os seus valores, você tem os liderados, cada um com seus valores, cada um com a sua marca, você tem o líder que também tem essas características, né? Exato. Então, qual que é a relação, né? Como que você vê, eu não sei se de repente esse líder ele acaba sendo elo, mas como que você vê o papel do líder, né? Nessa relação aí de todas essas marcas, né? Nesse ambiente. O líder, até pela posição que ele ocupa, e pelo grau de importância do exemplo, das atitudes, das decisões e até da comunicação que ele tem com os colaboradores, ele tem muitos pontos de contato. Ele tem como ponto de contato os colaboradores, os seus pares, os seus líderes e os stakeholders, que a gente chama que são as pessoas interessadas no negócio, fornecedores, clientes, acionistas. Então, ele, por ter vários pontos de contato, ele precisa ser muito cuidadoso na forma como ele vai adequar o comportamento dele em cada cenário, né? Porque cada um pede um tipo de linguagem, né? Dependendo do tipo de colaborador, o nível intelectual que ele lidera. E essa relação é totalmente direta, porque o que ele faz tem que estar alinhado com o que ele diz, porque vai ser visto meio que em cadeia. Né? Se ele fala uma coisa lá em cima ou na frente de um cliente, sai da reunião, de alguma visita, e ele não dá sequência naquilo que ele falou para o colaborador, para o par, ou seja, com quem estiver com ele nessa caminhada, já deu ali um ruído de comunicação. Opa, será que eu confio nessa pessoa? Porque ela fez uma coisa ali, mas aqui ela não está agindo da mesma forma. Então a confiança, eu até trago isso, né? Que o Patrick Lencioni, ele é uma indicação que eu coloco na minha bibliografia, é a base de tudo, é a confiança. A confiança é onde é o primeira etapa para a gente construir o restante numa equipe, principalmente quando a gente fala de liderança. Então, se não houver confiança, se ele não passar nessas atitudes, se ele é uma pessoa confiável, vai ser muito difícil a gente galgar os outros pilares ali dos desafios das equipes, né? Legal. E assim, então, como que você vê, né, que o líder
para ele poder manter esse equilíbrio. Como você falou, a questão da confiança é muito importante, os valores é Uhum. muito importante também, né? E dentro, então, dessa organização, como que ele pode trabalhar a marca pessoal dele, né? Nesse ambiente tão complexo, poder trabalhar essa marca? Olha, alguns líderes já buscam isso de uma maneira independente. Conhecer mais, eu quero quebrar algumas crenças, eu quero entender melhor a minha equipe, então já tem buscado isso como uma habilidade exigida hoje, né? O líder hoje tem buscado de uma maneira independente, mas algumas empresas que já estão conectadas nesse novo cenário estão buscando esse branding executivo para ajudar o líder. Porque o líder, a gente vê muitos, né, tem competências assim técnicas, as hard skills, super assim, conceituadas em grandes instituições, mas aí, na hora realmente que a pressão vem, aí que ele mostra realmente os valores, a forma como ele lida com a inteligência emocional dele, a forma como ele lida com o conflito da equipe, como ele mantém a harmonia e a segurança psicológica do ambiente. Então, tudo isso aí que vai ser olhado. É claro que resultado é o que se busca, é importante, porém, como que é a busca desse resultado? É sobre a jornada, né? Não é só sobre o resultado final. Porque não adianta ter o resultado final e deixar mortos pelo caminho, né? Que empresa que acaba sendo sustentável sob o ponto de vista de ambiente interno quando o resultado é buscado dessa forma. Então, a empresa que já percebeu que é importante trabalhar a questão do branding executivo, ou seja, permitir que o líder, através dela, né, assim, busque esse autoconhecimento e também promova essa segurança do líder, mostrar a vulnerabilidade de uma maneira tranquila, onde ele possa por alguma coisa, você está errado, você não sabe, enfim, para ele se sentir importante no processo. Isso vai ser conduzido de uma maneira muito mais tranquila dentro da organização. Aí, Graça, isso me lembrou, né, aquele bate-papo, a gente estava tendo bate-papo aí muito legal, Uhum. e você falou justamente sobre esse ponto, né? Então, e aí eu até tinha passado um pouco a minha percepção aí de anos trabalhando no corporativo, Sim, que muitas vezes você acaba entrando numa empresa que ela não tem os mesmos valores que você, muitas vezes por falta de identificação tua, muitas vezes é por falta de identificação da própria empresa. exato. E aí, durante o decorrer do trabalho, o que você vê é que as duas marcas não se conectam, né? Você começa a encontrar muitas divergências e, Uhum. como você falou, num determinado momento que esse líder ele é colocado à prova, as divergências elas ficam muito mais gritantes, né? Então, como Fica você muito tinha me evidente. falado, Fica se muito evidente, né? contrata exatamente, se contrata pelas hard skills e se E se desliga-se, demite né? pelas Tanto soft pode skills. ser exatamente por conta de não se conhecer de repente os valores, né? Então aí eu acho que entra, como você coloca no seu livro, né, no seu capítulo, sobre a questão do autoconhecimento. Então eu acho que Exato. antes de ir para qualquer entrevista, para qualquer posição, o primeiro ponto que um líder precisa é o autoconhecimento para ele saber quais são os seus valores, Exato. negociáveis ou não, para que lá na frente, quando for realmente colocado à prova, a marca dele, que ele tem, a sua autenticidade, não entre em conflito com essa marca executiva. É isso, Graça, Exata, assim, é a isso. É leitura correta? exatamente isso, Daniela. Você pegou perfeitamente. Ele realmente exercer os valores dele e entender se estão alinhados ao que a organização entende que vale para quem está ali dentro, né? E olha que interessante, muitas pessoas, eu leio bastante, falo bastante sobre esse assunto, mas na maioria das vezes as pessoas não deixam as empresas, elas deixam seus líderes. Então, muitas vezes elas não se conectam com seus líderes pelas questões comportamentais, pela forma como não dá feedback ou dá feedback errado.
Porque a gente fala, tem que dar feedback. Feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Só que a liderança, ela precisa ser desenvolvida para aprender a dar feedback. Porque tem formas corretas, né? Existe técnica para dar feedback. E quando ele não é feito da maneira correta, é a mesma coisa que como é que eu posso dizer? De usar uma chave de fenda num lugar onde é para usar um martelo. Ambas são ferramentas, mas se é usado do jeito errado, não vai ter o resultado. Né? Então a gente pode estragar ali o processo. Né? E o líder ele precisa ser desenvolvido nisso, porque na maioria das vezes, os líderes que ocupam hoje uma posição, eles chegaram naquela posição pela performance muitas vezes técnica, na maioria das vezes. Então, muitos continuam acreditando que o que levou eles naquela posição é o que vai manter, e não é verdade. O que levou eles naquela posição foi a expertise técnica, e agora, por isso, você está habilitado a ensinar. Só que ele não foi habilitado a ensinar. Então, ele continua fazendo a parte técnica, e aí não delega, não dá feedback, não desenvolve, não ensina. E aí, quando chega alguém, mas eu quero aprender, não, daqui que eu faço mais rápido. Eu preciso entregar. E é aí que entra o conflito e a aceitação de quem está na equipe fala, eu não sou desenvolvido, então para mim não vale a pena ficar com uma pessoa que não me desenvolve. E é aí que a gente entra naquela questão que muita gente, né, acho que a Gallup já tem uma pesquisa que diz isso, as pessoas deixam seus líderes, na maioria das vezes, não deixam a empresa. Né? Então, olha a importância da liderança ser desenvolvida para que a empresa seja vista como um lugar de ambiente de desenvolvimento e de crescimento, né, dos funcionários. Às vezes a empresa desenvolve, então, tanto a sua marca, mas esquece da marca dos líderes, né? E é essa que vai estar mais próxima dos liderados, né? Não necessariamente a marca da empresa. Às vezes as pessoas, como você falou, até gostam, né, da empresa em si, dos valores que ela diz que prega, mas se o líder não tem essa convergência, elas vão acabar se estimulando mesmo, né, Graça? Totalmente. Elas vão embora. Elas vão buscar uma empresa, ou um líder, ou algum lugar que faça sentido para elas. E vão ficar nessa busca até encontrarem. Eu acredito muito que essa nova geração, a gente fala que elas não têm apego, porque elas acabam, né, de uma posição para outra. E eu vejo muito isso. Elas querem pessoas que estejam alinhadas ao propósito delas. E elas, hoje, é a geração do propósito. Então, elas é a primeira coisa que elas avaliam. Elas querem que esse valor seja atendido. Então, é importante olhar. E hoje, a gente tem as 4 gerações presentes, né? Na maioria das vezes dentro das empresas. Então, é importante olhar quais são os valores que movem a geração Baby Boomer. Quais são os valores que movem a geração X? A geração Y, os millennials, né? A geração Z. São diferentes. Não falo só de dos valores como marcas pessoais, mas como geração também, porque é diferente. Quem lê sobre o assunto entende que os comportamentos, o que as experiências, a tecnologia, tudo que foi vivido, traz valores motivadores diferentes para cada geração. Eu sou da geração X. O que me moveu não é o mesmo que move meu filho de geração Y e não é o mesmo que move meu outro filho de geração Z. Né? E é lógico, eles têm os valores dele, né, de repente de honestidade, família, talvez sejam comuns com os meus, mas existe algum valor voltado para a questão da geração que é diferente do meu. E uma coisa que você falou agora, que me fez refletir, é que, então, de repente, essa geração está até mais preparada para falar da sua própria marca, né, e dos seus valores do que a geração dos líderes, né? Onde lá atrás os líderes eles eram convidados a abrir mão, na verdade, né, dos seus valores e tudo mais. Então, é curioso isso. Você tem agora uma geração que está entrando no mercado de trabalho mais exigente quanto a isso. Mais questionadora. Não viveram isso, né? Naturalmente, o mercado de trabalho mudou muito, né? Então, a sua opinião, os seus valores pouco importavam, na verdade, né? Exatamente. E hoje, você tem essa mudança que é o que você falou. Então, de repente, a própria geração está mais preparada, essa nova geração, do que os próprios líderes. Então, é muito importante
correr atrás do prejuízo. Então, trabalhar essa É, marca pessoal, esse brand executivo, esse né? branding executivo. Para que se atenda aos anseios dessa nova geração, senão a rotatividade vai ser muito alta dentro do time, né, Graça? Exatamente, exatamente. É lógico. E essa geração, apesar de todo esse lado questionador, esse lado focado no propósito, né, com esse valor muito mais aflorado, ela também tem que se desenvolver, porque falta também algumas questões nessa geração que a geração Baby Boomer e geração X traz, que ela precisa valorizar. Né? Hoje a gente viu muito a juniorização, que é trocar os mais velhos, né, os mais experientes, por uma galera mais jovem, com ideias, tal. Só que chegou um momento que onde aquela experiência fez falta. Né? Muitas startups hoje buscam pessoas muito mais senior para poder trazer essa experiência, porque eles têm todo aquele gás, aquele conhecimento tecnológico, vários idiomas, uma formação de hard skill muito grande, mas tem um lado de experiência que ainda não foi vivida. Então, eles precisam respeitar também, aprender a respeitar as gerações que vieram antes deles e que ainda tem muito o que contribuir, né? Que é a famosa geração prata, que a gente chama, dos cabelos brancos, né? Então, e principalmente essa geração que hoje já começa a entender que tem que voltar a estudar, que tem que voltar a se desenvolver, que a faculdade, a pós-graduação já não é mais suficiente para manter onde eles estão. Então, você vê que é um movimento que mexe com todo mundo, com os jovens, com os mais seniors, e isso que é legal, porque quando todos aprendem que todos podem contribuir, né, ter um ambiente mais colaborativo e respeitar isso, né, o que a geração Baby Boomer e a X respeite a outra e a outra também, né, seja uma via de duas mãos, a empresa só tem a ganhar com isso. Isso faz parte da marca também? Isso é trabalhado dentro da marca, Graça? Na marca corporativa, sim, porque quando a gente fala de marca corporativa, a gente está falando de um clima organizacional, a gente está falando do ambiente que ela promove ali dentro, das ações que muitas vezes ela promove. A gente pode trazer como exemplo aqui, muitas empresas têm colocado esse olhar para a diversidade. Né? Então chega lá no Outubro Rosa, coloca um laço enorme no prédio, uma luz cor-de-rosa, ou mesmo no mês da LGBT. Aí quando você vai olhar lá dentro mesmo, quantas mulheres tem na liderança? Quantas pessoas do público LGBT tem também presentes ali? Qual que é o percentual presente? Como que é o tratamento dela nessa questão de preparar o ambiente e os colaboradores para aceitar esse público? Ela cria oportunidades de conversa, de entendimento, de conscientização ali dentro, porque é muito bonito, né? Falar, colocar luzes coloridas, colocar a bandeira, mas e lá dentro? Então, isso faz parte da marca também, porque lá fora está aparecendo, mas se dentro não está acontecendo, uma hora essa verdade vem à tona, através dos próprios colaboradores. Por isso que eu falo isso no capítulo e afirmo aqui que os colaboradores e seus líderes, eles são extensão da marca corporativa. Então, precisam ser cuidados também. Legal, Graça. Agora falando assim, né, um pouco mais dessa parte prática. Eu quero dicas, Graça, me dá dicas. Dica, então vamos direto nas dicas. Não só para mim, acho mais para quem está assistindo, né? Acho que um ponto assim que nos abala muito é o que você falou, né? Que você ser entrevistado, você ser selecionado, você entrar numa empresa é muito legal. Mas é difícil manter, eu acho que manter é mais difícil. E Sem dúvida. justamente pelo que você falou, né? Você tem ali, você convence pelo hard skill, mas não é o hard skill que vai te manter. Tanto como líder, como liderado, mas sim Exato. soft skill. E o que você, então, assim, consideraria, Graça, que seria fatores de sucesso, né, dentro de uma marca executiva? E quais as dicas você tem para que, de repente, quem esteja nos ouvindo fala, cara, eu preciso manter o meu emprego? É claro, a gente sabe que hard skill é importante, a pessoa se atualizar e tudo mais, mas como que ela pode, de repente, dar esse primeiro passo para ela olhar a marca dela, para ela se olhar enquanto marca e ter sucesso nesse ambiente corporativo? Perfeito, perfeito. Vamos direto aos pontos. É o que você disse, hard skills são importantes, é o que muitas vezes vai enaltecer aquela marca para ser selecionada, mas o que vai, de repente, fazer com que aquela marca cresça e ganhe uma autoridade dentro de um contexto
é o comportamento. Então, a primeira coisa que eu digo é busque inteligência emocional, né? Não adianta ter só a inteligência racional. Vamos buscar inteligência emocional, aprender a lidar a questão da empatia, né? Todos os pilares que o Daniel Goleman traz na questão da inteligência emocional, que é empatia, autoconhecimento, relações interpessoais e intrapessoal. Então, saber explorar todos esses pilares que envolvem a inteligência emocional, para mim, é o primeiro passo de qualquer colaborador de ser humano, né? Porque ele precisa exercitar esse lado que muito para poder como é que eu posso dizer que acabou a bateria aqui, mas estou conectando para poder conduzir o restante, né? Então, empatia, autoconhecimento, relações interpessoais, trabalhar em equipe, isso é o básico, é o básico. E não é vergonha nenhuma procurar ajuda, né? Acho que De seja forma através alguma. de livros, coaching. Então, ao contrário, né? Eu acho que um bom líder, ele tem ali um suporte, né? Por trás. Precisa suportar, né? No sentido de suportar o seu time. E ele precisa ser suportado por alguém, porque sem a dúvida. liderança é solitária, né, Graça? Isso dói E um pouquinho é também. aí que entra o branding executivo, porque quando a empresa entende que o líder precisa ter esse suporte, ela fala, eu vou buscar isso para o meu time de liderança. Porque não é só sobre a marca do líder, é sobre a marca da liderança da empresa, né? A empresa precisa ter uma congruência, né? É lógico que são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com experiências diferentes, mas assim, o que deixa congruente aquela marca de liderança para fortalecer a marca corporativa? É a força das marcas pessoais, mas ela precisa ter muito claro o que ela espera da liderança, não de um líder especificamente, do outro. Isso é lógico, a gente coloca no plano de carreira, no plano de crescimento, mas assim, ela tem que começar a olhar a marca da liderança e não do líder somente, porque já é esperado que esse líder já venha com esse comportamento desenvolvido ou que pelo menos esteja buscando isso, né? Acho que você já falou, então, para a gente muito da questão da inteligência emocional, do autoconhecimento. A gente falou sobre buscar ajuda e que isso não é vergonha para E ninguém, não é pelo problema contrário. nenhum. Aliás, quem busca hoje está na frente, está saindo da frente, que era a questão da minha geração e da geração baby boomer, que buscar ajuda era um sinal de vulnerabilidade. Então, se eu Exato, busco exato. ajuda e eu estou demonstrando minha vulnerabilidade, eu estou mostrando fraqueza e isso pode prejudicar a minha posição e o meu papel como líder. E hoje é totalmente o inverso. Brené Brown que nos diga, né? Tem uma Sim, pergunta. sim. Olha, a Lena está trazendo aqui, meninas, está incrível a live, mas vou precisar sair para um compromisso. Pode ir, Lena. Mas ela vai seguir a gente aí, livros que marcam, e adquirir o livro. Nossa, muito obrigada, viu? Que bom. É aquilo que eu falei no Obrigada, início, Helena, que bom que está pela agregando. audiência. E, e aí, Grácia, estou pegando essa veia mais prática, né? Que você falou tudo isso. Agora eu estou muito curiosa. Você começou falando de uma metodologia eco, né? Uhum. Enfim, nunca ouvi falar, eu estou curiosa, acredito que a audiência também. Você vai contar para a gente um pouquinho, então, né, dessa metodologia. Conto. Eu criei, essa metodologia é minha. Então, eu criei Boa! justamente com essa questão, assim, o que eu posso trazer de autenticidade no método de personal branding e de executive branding. E foi aí que eu trouxe com os meus conhecimentos. Tudo começa pelo autoconhecimento, a gente sabe. Então, o E é de essência, o que você realmente é. E aí, quando eu vou para o C de comportamento, né, no acróstico, no acrônimo, aí vai para o comportamento. Comportamento é o que eu faço aparecer para as pessoas. Então, é sobre o que eu sou, mas é também sobre o que eu faço. Quando eu vou para a comunicação, é a forma como eu faço.
né? A forma como eu me coloco para o mundo, seja na linguagem verbal, na linguagem não verbal, nas atitudes, na forma como eu conduzo, como eu vou buscar resultado, como eu lidero, enfim. E o O é de um objetivo. Está alinhado com o objetivo que eu quero? Porque marca pessoal, marca de liderança, tem tudo a ver de estar alinhado com o que eu desejo, né? A imagem que eu projeto e a imagem que eu desejo projetar. Esse alinhamento de percepções. Então, quando eu tive esse insight do método, eu falei, tá aí, né? E esse tá aí é exatamente a tradução de eco, né? Quando o italiano fala eco, é isso aí, aqui está, né? E eu gostei também da sonoridade, por quê? Porque quando a gente vai para um lugar e a gente deixa a nossa marca, é como se um eco ficasse da nossa marca, né? A gente deixa eco no mundo. Né? Então, quando eu fiz essa ligação, eu falo, cara, defini meu método, é esse. Então, eu até uso uma frase que, inclusive, eu coloco no livro, que é assim, os líderes, eles estão deixando marcas positivas nas pessoas através do legado ou mancha. Então, é sobre isso. Qual tipo de eco você está deixando nas pessoas? Uma marca positiva para que um dia ela lembre e ela não vai lembrar do resultado, de quanto fez de faturamento, quanto fez de market share, quanto fez de todos esses indicadores que são mensurados, mas ela vai lembrar com certeza de alguma coisa que esse líder fez e marcou a vida dela. Então é o eco que ele deixou na vida dela. Negativamente, né, Grácia? Para mim, se é negativo, é mancha. Exatamente, tem líderes que mais te mancham aí do que realmente marcam, né? Exato. Eu lembro de vários líderes que passaram pela minha vida. Alguns deixaram marcas e outros mancha. Então, e tá tudo certo. Agora, se você perguntar qual foi o resultado daquele ano, eu não lembro. São muitos anos, né? São muitos projetos. Mas, assim, a gente lembra... tem uma frase que fala, você não vai esquecer você pode esquecer o que fizer, como as pessoas te tocaram, né? É sobre isso, é sobre como as pessoas deixam a marca delas na sua vida, naquele momento que ela está fazendo parte dela, né? Em algum momento de contato. E eu vou lembrar para a vida toda de alguns líderes que passaram na minha vida. E sabe, Graça, que isso está presente em todos os papéis, né? Você falou lá dos papéis. Isso. E aquilo, né? Quando a gente deixar esse mundo, a gente continua vivendo através das marcas que nós deixamos. E um dos papéis é como líder, né? Então a gente também deixa as marcas. Então é a gente saber quais são as marcas ou manchas, né? Que nós estamos deixando em todos os papéis que nós executamos aqui na nossa vida, né? Como você falou, tudo passa, né? Os bens materiais, os números que nós geramos e tudo mais. Mas essas marcas, elas permanecem nos corações das pessoas, né? E além de números, posições também passam, sabe, Daniela? Um dia você está lá no alto, até fiz um post outro dia, e outro dia você não está. E não é por uma questão de falta de competência, é por questão do mercado mesmo, do dinamismo. Então, assim, quando você tira, eu falo assim, quando você tira o seu crachá e põe na mesa, quem é você sem o seu crachá? Então é sobre isso, porque você não é uma pessoa só porque está com o crachá, você é a mesma pessoa. São só as competências que você coloca em jogo que está sendo diferente naquele momento. Né? Talvez algumas competências que você coloca como líder na empresa que trabalha, você não precisa colocar como pai, como mãe, ou como irmão, como filho, né? Mas alguns valores sim, né? São eles que vão com você. É o que a pessoa deixou na vida da outra, né? Oi, Graça, tá me ouvindo? Acho que deu um delayzinho. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo, sim. Ah, legal, legal. Eu não ouvi só a última partezinha, desculpa, Graça. O que eu disse é que, assim, que tudo passa. Cargos, altos salários, status, resultados, premiações, tudo isso foi legal um dia, mas um dia ninguém mais lembra. E o que vai ficar é a forma como você tocou as pessoas. É a forma como você realmente fez a diferença na vida delas. Seja dando um feedback para que a pessoa cresça,
seja dando um apoio quando a pessoa estava no momento e precisou de empatia. Enfim, aí entra a sensibilidade do lado humano, né? Que por trás de um líder tem um lado humano, e ele precisa colocar isso em movimento. Não é só sobre resultado, que também é importante. Afinal de contas, pagam salários, pagam várias contas ali, mas assim, não é só sobre isso. Então, a história, marcas pessoais precisam se profissionalizar e buscar apoio, sim, mas as marcas corporativas estão se humanizando, porque estão entendendo que não é só não é só sobre um logo e um produto na prateleira, tem muito mais coisa ali por trás disso, né? De tudo que você falou, Graça, não sei quanto à audiência, mas para mim aqui, Daniela, o maior desafio é você justamente saber quem você é, ok, mas qual é a imagem que você está projetando nas pessoas? Será que as pessoas realmente estão vendo quem você é? Porque às vezes você tem boas qualidades, enfim, mas não necessariamente é o que você está transmitindo. E o que fica, Exato. não é o que está necessariamente dentro de você, mas é o que fica é o que você marcou naquela pessoa. Então, acho que existe um imenso desafio, né, entre você pensar, Muito. sentir, agir, se conectar e marcar, né? O que você de fato marcou. Será que É um foi realmente processo. o que você esperava? Então, esse processo em si eu acho um desafio muito grande, né? Sim, sim, é um processo, ele não é curto, né? Não é uma virada de chave, um botãozinho que a gente liga, a partir de agora eu já alinhei a minha marca. Não, gestão é movimento, né? Quando a gente fala o branding, ele é um movimento constante. Você precisa olhar sempre para a forma como você se porta, como você se apresenta, como você lida com as situações. Então, hoje, até então, você trouxe vários comportamentos aqui. E amanhã? Amanhã você precisa sustentar tudo isso, ou melhorar para a marca pessoal é muito importante para manter esse alinhamento e esse movimento, né? Não é olhar uma vez e falar, não, já fiz esse processo uma vez. Não, as pessoas mudam, as percepções mudam, o mercado, as exigências, então é sempre importante. E eu falo, autoconhecimento, desenvolvimento comportamental não acaba nunca, porque somos seres em constante evolução, né? Desligando essa live, por exemplo, eu já estarei diferente de quando eu liguei e comecei o papo contigo, porque a gente aprende constante mudança. E é importante olhar sempre o contexto do momento, não ficar se prendendo no passado, porque né, não vai te trouxe até aqui, mas não vai te levar adiante, né? Legal, Grácia. Olha, eu tenho certeza que, assim como eu, essa audiência também evoluiu. Eu, pelo menos, realmente nessa live aqui, eu entrei uma Daniela. Antes de ler o seu capítulo, na verdade, eu era uma Daniela. Depois de conversar com você, eu era outra Daniela. E agora eu já sou uma Daniela totalmente nova. Já aprendi a biologia. Entendi também que, de repente, os meus desafios aí como líder Oi, voltou, estou te ouvindo. legal. Então, eu queria agradecer aí em nome da audiência, né, que ler mais sobre, e também quem está no Vitamina Digi, né, veio pelo meu canal, não deixem de seguir aqui o canal da Graça, e também, tá, vice-versa, porque eu também vou fazer uma live sobre digital branding, né, então espero que vocês gostem, é um tema pertinente a todos também, tá? Isso é E muito queria legal, não vou agradecer. perder, porque o digital branding é só um pedaço da marca no online, mas o offline é importante, mas o online também.
Exatamente, né? E tem muita gente que falha nisso, né, Graça? A gente vê vários furos aí, o pessoal não sabendo se comportar aí, várias pessoas perdendo até seus empregos pela forma como elas se comportaram no online, né? Exato. E aí, trazendo para aquele contexto de são contratados pelas hard e demitidos, né, e desligados pelas soft skills, eu diria que assim, não basta ser contratado pelo LinkedIn e depois ser desligado pelo Instagram, né? Então também tem que estar coerente, né? Exatamente, exatamente. Então não percam, sigam também Livros que Marcam para que vocês possam acompanhar aí as redes dos demais, né, participantes também. E obrigado, Grácia, obrigada mesmo por esse bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês Foi também, assim demais. como foi para mim. Foi demais. Amo o tema liderança, branding. E eu quero agradecer também aqui a Talento Consultoria, que disse que também é educadora executiva. Então, agradecer demais por vocês estarem aqui, prestigiarem eu e a Daniela, e continuem acompanhando a gente, que é um prazer falar desse assunto. Um beijo a todos. Beijo, boa noite, tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.